Mateus capítulo 16, versículo 18. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, antes de seguirmos aqui, quero junto com você fazer uma oração, por favor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, estamos todos na sua presença em comunhão e cantamos, adoramos ao Senhor. Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de fazer isso de uma forma tão livre, de uma forma tão leve, Senhor. Obrigado por sua bondade, obrigado por sua misericórdia. Senhor, que a tua palavra venha comunicar aos nossos corações, Deus, aquilo que de fato pode nos levar a uma reflexão sobre a vida. Ó Deus, que sejamos consolados por meio da sua palavra, edificados por meio da sua palavra, animados por meio da sua palavra. Pai, faça em nós a tua vontade, Senhor. Faça em nós a tua vontade por meio da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu começo falando com vocês sobre uma série de pregações que me propus a fazer com vocês. Uma pregação que tem por tema o básico da fé. Em toda e qualquer profissão, o que se espera de um profissional é que ele saiba o básico. Toda e qualquer situação da vida, qualquer que seja a área da vida, que se espera desse indivíduo profissional, o que quer que seja, que ele saiba o básico. E saber o básico é uma obrigação, não é um plus, é uma obrigação. E por essa razão, nessa noite, eu quero iniciar essa série de pregações sobre o básico da fé. E se alguém te perguntasse aqui, nós abríssemos a oportunidade para alguém levantar uma pergunta, não direcionada ao pastor, mas a você que está aqui me ouvindo nessa noite. Suponhamos que eu perguntasse para você, que está na galeria, ou alguém do seu lado, fizesse a seguinte pergunta: o que é igreja? O que é igreja? Qual seria a sua resposta? O que é igreja? Como é que você responderia a essa pergunta? Bom, como nós nem sempre estamos aptos a responder todas as questões da vida, como às vezes nós não estamos aptos a responder as questões religiosas, eu vou tentar aqui construir com vocês essa compreensão, ou levá-los a uma compreensão sobre o significado do tema, o que é igreja. Primeiramente, eu quero dizer para vocês nessa noite, que igreja deve ser entendida como a comunidade dos fiéis. Igreja deve ser entendida como a comunidade dos fiéis. São pessoas que se reúnem no mesmo lugar, são pessoas que experimentam uma mesma fé, são pessoas que proclamam uma mesma mensagem. A igreja
portanto, esta comunidade de homens e mulheres fiéis, que proclamam de uma única forma, de uma mesma forma, de uma mesma maneira, a sua fé, desenvolvendo, aplicando o seu coração em louvor e adoração a Cristo Jesus. Bom, a igreja, portanto, ela se refere a esse organismo vivo, que é centrado em uma pessoa. A igreja, ela é centrada em uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ela não é apenas um ajuntamento humano, mas ela é o resultado de uma fé e de uma experiência comum. A igreja, podemos aqui dizer, que ela é a criação de Deus. Bom, quando nós lemos aqui Mateus capítulo 16, versículo 18, nós podemos entender e nos lembrar que esse texto trata do desdobramento de uma pergunta feita pelo próprio Jesus. Nós falamos isso há alguns dias aqui, inclusive domingo passado. Ela é o desdobramento de uma pergunta feita por Jesus, enquanto ele estava numa viagem, saindo de um local para um outro local, e ali ele vai perguntar para os seus discípulos o que é que os homens estão dizendo ao seu respeito, o que as pessoas estão falando sobre ele. Os seus discípulos dão a resposta, logo Jesus volta a pergunta para eles e diz: eu quero saber o que vocês dizem sobre mim. Jesus ouve a resposta do Pedro, que é a seguinte resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro faz esta proclamação, quando Pedro responde à pergunta de Jesus, Pedro, ele está junto com a mensagem do Cristo, apresentando duas situações fundamentais para a fé cristã. A primeira situação é que Pedro, ele vai obter essa informação, essa revelação, a partir de uma experiência com o divino. O texto no capítulo 16 que nós lemos, ele vai nos dizer que quando Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus vira para ele e diz: tá, não foi carne e nem foi sangue que te revelou a divindade ou o Cristo, e sim o meu Pai que está nos céus, Pedro. De outra maneira, o que Jesus está querendo dizer para Pedro é que essa informação, ela não é possível obter por padrões humanos, através da força humana. Se trata de uma revelação que vem do próprio Deus. É uma inspiração divina. Jamais o homem poderia chegar a ela por suas próprias forças. Jamais o homem poderia chegar a esta conclusão, de maneira que isso servisse como transformação para a sua vida. Bom, quando Pedro então responde: tu és o Cristo, Jesus vai dizer: olha, não foi carne nem sangue, não é uma experiência comum, isso não aconteceu porque você sonhou e teve a revelação, não. O Pai te revelou o Cristo, foi uma revelação que veio de Deus. E a segunda situação que o texto está apresentando, quando Pedro dá essa resposta para Jesus, Jesus automaticamente vira para ele e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante que Jesus está aqui apontando para tudo que está sendo dito e dizendo: olha, Pedro, olha, discípulos, olha, gente, a igreja, ela vai ser construída, edificada, ela existirá não a partir de uma reunião motivada por desejos humanos,
mas se trata de uma revelação divina. O Pai revela o Cristo, e na revelação do Cristo existe o estabelecimento, a instituição da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre esta forma de acontecer a revelação no coração do homem, é que eu vou estabelecer, instituir, gerar a minha igreja. Não é força humana, e sim força divina. Sobre esta pedra, esta revelação, a de que Cristo é o Senhor, de que Jesus é o Filho de Deus, sobre esta revelação. Dessa forma, então, nós podemos dizer que a igreja, ou eclesia, que quer dizer chamados para fora, de fato é o corpo de Cristo. Paulo vai dizer no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A igreja tem Jesus como cabeça, é Ele que nutre o seu próprio corpo, é Ele que dá crescimento ao seu corpo, é Ele que edifica o seu corpo e manifesta a plenitude do seu poder no meio do seu corpo. Então, seguindo essa explicação inicial, nós precisamos entender algumas coisas, e quando Jesus ele está dizendo a respeito da igreja, quando Cristo está tendo a revelação, e quando nós falamos que a igreja de Jesus é essa reunião de fiéis, nós precisamos pensar em três realidades. Primeira realidade, a igreja de Jesus é uma igreja local. O que isso quer dizer? É uma igreja que está aqui em Ribeirão Pires, que está lá em São Paulo, na Vila Guilherme, que está lá em Santos, que está na Argentina, é uma igreja local. Não é mais uma parte do corpo de Cristo. Ali é a expressão local da igreja de Jesus. Ali é a expressão local da igreja de Jesus. Lembramos que quando o apóstolo Paulo, ele escreve alguns textos, quando o próprio Cristo, na revelação de João, ele vai se dirigir às igrejas que estão na Galácia, às igrejas que estão na região tal. A igreja é de fato uma expressão local. Assim como também, em segundo lugar, a igreja é doméstica. A igreja não se trata apenas de uma expressão local em Ribeirão Pires, ela é doméstica. A igreja, ela é igreja lá na sua casa, na reunião do meio da sua família, entre os seus parentes, entre os seus amigos. Ali existe a expressão da igreja, nos pequenos grupos, quando nós estamos reunidos, isso manifesta a igreja de Jesus. E a igreja, em terceiro lugar, ela é universal. Universal, porque trata-se das pessoas que compõem toda essa igreja, aonde quer que elas estejam, as pessoas que já se foram, as pessoas que já partiram, as pessoas que estão hoje adorando ao Senhor lá em qualquer lugar, as pessoas que ainda vão se converter, tudo isso é a igreja de Jesus, que um dia estará com Cristo, todas reunidas, todos reunidos, celebrando ao Senhor Todo-Poderoso, ao Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a igreja de Jesus. Então esta igreja é composta por pessoas que são reconhecidas então por Jesus diante do Pai. Essa reunião de gente que exerce uma mesma fé, que estabelece uma crença única, que teve a revelação do Cristo, são pessoas que confessaram Cristo como seu Senhor. Uma igreja é um grupo de cidadãos visando propósitos específicos. É um grupo de pessoas que pertence ao Senhor. E aí você me pergunta, Fernando, a igreja então é reunião dos fiéis? Sim. A igreja tem Jesus como cabeça? Sim. Mas quando é que ela surge? Ela surge no Antigo Testamento. Ela não é uma revelação, uma expressão do Novo Testamento. A igreja é uma expressão do Antigo Testamento. Quando Deus escolhe Abraão para construir e separar um povo, ali nós temos a expressão da igreja já acontecendo e se manifestando entre os homens.
Só que diferente do que nós vivemos hoje. A igreja do Antigo Testamento, ela era alicerçada, centralizada em algumas figuras. Entre elas o templo, Jerusalém, o sumo sacerdote, os sacrifícios. Essa era a expressão de igreja. Porém, em Cristo Jesus, nós temos uma profunda inversão de valores. Em Cristo Jesus, existe uma inversão na forma de servir a esse Deus no Novo Testamento. E essa inversão que é proposta no Novo Testamento, quem vai nos sinalizar como acontece, é justamente o Pedro na sua carta, falando como é que ela surge, como é que ela existe e do que ela é constituída. Agora são pessoas fiéis, reunidas localmente, reunidas familiarmente, reunidas em todo lugar, celebrando unicamente ao Cristo vivo, porque receberam do Pai a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. De que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, quando nós então pensamos nesta igreja, nós precisamos enxergar que esta igreja do Novo Testamento, ela possui um modelo, uma forma de existir. E aí eu convido você, se você quiser, apesar que é um texto muito conhecido, lá no Evangelho, no Epístola 1 João, capítulo 2, verso 9, nós vamos ter uma referência importante sobre como é que essa igreja, ela funciona. De que maneira ela existe? Então, o que é igreja? Igreja é a reunião dos fiéis. Essa igreja, ela se reúne por uma razão. Ela se reúne porque o Pai deu a ela a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, de que maneira essa reunião se desenvolve, acontece? Como é que ela se organiza? De que maneira ela existe? Como é que ela faz a gestão da sua vida? Como ela vive no seu dia a dia? Nós temos aqui 1 João, capítulo 2, que vai nos dizer a respeito deste assunto. Primeiro, esta igreja do Novo Testamento, João vai dizer em primeiro lugar que ela é raça eleita. Amém? Raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. Quando o texto propõe que a igreja é raça eleita, me parece que a observação que está aqui contida no texto é um olhar para o Antigo Testamento. E aí, se você quiser abrir comigo lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, só quero fazer um registro aqui que eu fiz uma leitura errada, até 1 Pedro, ok? Beleza? Quem prega também erra, viu, gente? E não foi o diabo, não. O diabo desconcentrou o pastor, né? Não, foi erro mesmo. Segundo Pedro, capítulo 2, 9, mas nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 7 e 8. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Percebe que a referência que Pedro faz a respeito desta igreja é uma lembrança, é uma recuperação de uma memória do Antigo Testamento, de como é que esta igreja funcionava.
Então o Senhor separou esta igreja, o Senhor escolheu esta igreja. E aí o texto de Pedro vai nos dizer agora que esta igreja que surge no Novo Testamento, esta igreja que nasce a partir da revelação de que Cristo é o Senhor, ela é raça eleita. Ou seja, o que fica claro é que este povo foi escolhido não por seus méritos, e sim pela própria vontade do divino, a vontade de Deus. Pedro, ele está dizendo, essa igreja é raça eleita, porque eles são de Deus, a glória é de Deus, eles vivem através do Cristo. E lembre-se do texto inicial que nós lemos aqui em Mateus capítulo 16, que trata de uma revelação. Uma revelação. Não foi carne, nem sangue que te revelou, Pedro, mas sim o Pai que está nos céus. Então, se você é igreja de Jesus, não existe mérito algum nisso. Você não foi escolhido pela sua beleza, pelo seu perfume, pelo seu dinheiro, pela sua capacidade intelectual. Você foi escolhido pela bondade de Deus. Não é pela cor dos seus olhos, não é pela sua altura, não é pelo seu porte físico, é pela bondade e misericórdia de Deus. Você foi escolhido pela bondade e misericórdia de Deus, ou seja, vós sois raça eleita. As palavras de Jesus querem dizer isso. Não é mérito, não é uma escolha pessoal nossa, mas vem de Deus essa escolha. Paulo diz isso aos Efésios no capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Bom, a segunda forma de enxergar a igreja no Novo Testamento é que o texto de Pedro vai dizer que vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. O sacerdote ocupava uma posição de honra e grande responsabilidade na igreja do Antigo Testamento. O sacerdote ocupava uma posição em que ele se tornava mediador entre o culto do povo, entre a adoração do povo e o próprio Deus. O sacerdote oferecia os sacrifícios do povo, a gratidão do povo a Deus. Essa era a responsabilidade do sacerdote. E agora Pedro vai dizer para esta igreja, Pedro vai dizer para este povo que se reúne, seja localmente, seja na família ou universalmente, que esse povo é sacerdócio real, justamente porque agora eles têm uma pertença, eles pertencem a uma realeza, são sacerdotes. E agora muda de figura o movimento. Não é mais por meio de um, é por meio de todos. Nós não temos mais que contar com a bênção sacerdotal do profeta, do fulano de tal. Todos nós agora, da mesma maneira, podemos entrar na presença de Deus, com o rosto descobertos, por causa do sacrifício de Cristo e da revelação que Jesus Cristo é o Senhor. Podemos entrar na presença de Deus. Essa igreja agora, a igreja do Novo Testamento, é uma igreja constituída por sacerdotes irreais, sacerdotes que têm um rei. Então as palavras de Pedro apontam justamente para esse significado de igreja. Ser igreja, pertencer à igreja, também vai significar exercer o ofício sacerdotal e real. O que significa isso? Ser igreja é ser vocacionado a servir como intercessor. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. O único mediador entre os homens e Deus, esse chama-se Jesus Cristo, amém? Mas eu quero dizer que você, como sacerdote, tem uma responsabilidade de ser
um discipulador, intercessor, conselheiro, pastor, alguém que motiva aquele que está do seu lado. Ser vocacionado a servir como alguém que estende as mãos. Ser vocacionado a servir como um evangelizador. Ser vocacionado a servir como um cuidador. Ser vocacionado a servir em amor. A igreja, ela implica em muito trabalho. E ser igreja requer muito trabalho. Ser igreja de Jesus exige muito trabalho de nós. É porque justamente a gente vive hoje um afastamento dessa realidade do que é a igreja. O fato novo que surge nos nossos dias é que ser igreja é frequentar um lugar para massagear as minhas emoções, produzir uma certa reflexão, me levar a uma vida melhor, a um estado de espírito mais tranquilo, de forma que eu possa suportar as aflições do dia a dia, e aí aguentar novamente, até chegar ao próximo culto, e aí eu recebo aquela oração, faço aquele louvor, e eu fico assim, a vida toda, o ano todo. A igreja é justamente para muitos, esse da vida espiritual, onde eu tranquilizo a minha alma, eu saio daqui com uma paz, pronto para enfrentar as lutas e as dificuldades do amanhã. Eu entro na igreja e eu sinto uma paz, pronto agora para suportar o dia mau. E esse é o conceito que se estabelece, ou se estabeleceu a respeito da igreja. É um lugar que traz paz. E aí, quando eu penso nisso, eu fico pensando, então, que tem muitas expressões que são igreja, então, a partir desse princípio. Existem muitos lugares que são igreja, então, a partir desse princípio. Quando você vai, tem gente que vai num teatro e volta para casa cheio de paz. Tem gente que viaja e volta para casa com muita paz. Tem gente que vai comer uma pizza e fica cheio de paz. Tem gente que conversa com bons amigos, senta uma boa roda com muitos amigos e se enche de muita paz. Então, acho que tudo isso é expressão de igreja. Eu tenho por mim que a igreja que Jesus está dizendo, que Pedro está dizendo aqui na epístola, que é uma igreja de vocacionados, é uma igreja de sacerdotes, essa responsabilidade significa que nós somos vocacionados para servir um ao outro em amor. Goste você ou não dessa ideia, a igreja não é só um lugar de reunião, é um lugar de serviço. É um lugar em que eu observo a tua necessidade e estendo as minhas mãos. É um lugar em que eu observo o teu semblante e pergunto o que aconteceu com você para interceder por você. A igreja é um local em que nós nos edificamos uns aos outros em amor, e como Paulo disse aos Efésios: irmãos, rogo-vos, pois, que andeis do modo digno, o modo digno que vocês foram chamados, e vocês foram chamados a partir de uma revelação, de que Jesus Cristo é o Senhor, e essa revelação deu a vocês condições de fazer parte da igreja, e fazer parte da igreja de Jesus é ser vocacionado, é se tornar um sacerdote real. Fazer parte da igreja implica em trabalho, e muito trabalho. A terceira forma que Pedro vai dizer, aqui nesse texto, é que vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Pedro está afirmando que essa igreja, ela é nação, justamente por possuir tudo em comum. Ela possui um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e age por meio de todos.
Então, a igreja de Jesus, ela é nação, justamente porque ela também é santa. Ela não tem comunhão com o pecado. A igreja de Jesus, ela suporta e aceita muitos erros, muitas falhas, porque é sua missão. Mas ela não compactua com o pecado. Ela não compactua com o erro. Ela não abraça o pecado. Ela abraça quem comete pecado. Ela ama pessoas assim. Ela é constituída por gente falha. Ela é constituída por gente que escorrega em todo momento, toda hora. Ela é cheia de gente assim, mas ela não tolera o pecado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 e 14, vai dizer que, por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. E a quarta forma, e última aqui para enxergar a igreja do Novo Testamento, é que Pedro vai dizer, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, essa comunidade de fiéis, essa comunidade, a igreja, que se trata de homens e mulheres fiéis, significa ser um grupo de gente escolhida exclusivamente pelo Senhor. Só que essa escolha, que é o que me traz o maior peso quando eu falo que nós fomos escolhidos, eu estou pensando justamente o que Pedro diz no capítulo 1, versículo 18 dessa epístola. Capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer que, acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificais a Deus no corpo. Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Fomos comprados por um preço de sangue. Fomos escolhidos por um preço de sangue. E finalizando então esse texto, dessa forma nós podemos entender que a igreja, ela é muito mais do que 4 paredes. É muito mais do que um conjunto de regras, ou até mesmo pessoas reunidas. A igreja tem o cabeça. A igreja tem um dono. A igreja tem um Senhor. E essa comunidade é chamada para ir para fora. Por isso que Pedro disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a morte não prevalecerá contra ela. A morte não apagará a sua existência, porque ela surgiu a partir de uma revelação, e essa revelação dada pelo Pai diz que Jesus Cristo é o Senhor. A morte não poderá impedi-la. A morte não poderá impedi-la. E dessa maneira, Pedro diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é básico nessa noite é você saber que você faz parte dessa igreja. Essa igreja que no Novo Testamento é constituída por uma revelação fornecida pelo Pai, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa revelação que nos leva a esse reconhecimento
também nos faz entender que fomos comprados a preço de sangue. O que é ser igreja? O que é a igreja no Novo Testamento? É a comunidade de fiéis comprados por um Senhor que deu tudo o que podia dar, e Ele simplesmente deu o seu Filho Jesus Cristo para comprar a humanidade, para resgatar-nos, para tirar-nos dessa situação que nós vivíamos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus.